Graças e paz, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos começar a louvar, bendizer o nome do Senhor pelas suas bênçãos, pela semana que passou, por esse novo dia, pela noite de descanso, principalmente, irmãos, pela essa tão grande salvação. Então vamos louvar ao Senhor, cantando esse cântico: minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar com alegria esse cântico. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Ao surgir esse novo dia, entoarei o teu louvor, e não importam as circunstâncias, te adorarei até o sol se pôr. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. És Deus de amor e misericórdia, é Deus fiel e de compaixão. Tua bondade me leva a te louvar, muitas razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo se acabar, minha alma permanecerá cantando. Pra todos sempre vou te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei, sempre o louvarei, sempre o louvarei. Ainda nesse espírito de adoração, vamos cantar: Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso. Deus supremo és, soberano em glória, só os homens, és incomparável, mulheres, maravilha em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não
no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Que maravilha. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de chegarmos até a Tua casa, a este lugar separado, Senhor, para a oração, para a adoração, para a pregação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos gozar neste país dessa segurança, Senhor, dessa liberdade de poder Te louvar, Senhor, sem sermos proibidos, impedidos, que o Senhor possa mesmo abençoar, Senhor, esta nação, ser com as suas autoridades, presidente, primeiro-ministros, ministros, que o Senhor possa ser com cada um deles, dando sabedoria, Senhor, entendimento para assim dirigir, Senhor, essa nação. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, é o Senhor que coloca os reis e tira, é o Senhor que coloca as autoridades e também tira, é o Senhor que tem poder sobre tudo. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Embora que a gente olhe para o mundo e veja muitas coisas assim tristes, Senhor, de olhar, injustiças, desigualdades, mas nós sabemos que nenhum dos Teus planos, Senhor, está sendo frustrado, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu estás no trono e Tu dominas sobre tudo, assim como a Tua palavra nos diz. Obrigado, Senhor, também pela chegada de cada um dos amados irmãos que estão conosco, seja especialmente, Senhor, com aqueles irmãos que não estão muito bem na sua saúde, estão aqui, que o Senhor possa colocar a Tua mão saradora sobre os seus corpos. E assim, Senhor, também oramos pelos nossos amados irmãos ali em Serpa, especialmente ali a nossa irmã Augusta, irmã Aninha, nosso irmão Joaquim Bulli, Senhor, a saúde desses irmãos, o Senhor sabe como tem estado. Também nossa irmã Rosinha lá em Vales Mortos, Senhor, também sei com a saúde dela. Que o Senhor possa também ser ali com nossos irmãos em Cuba, cada um das suas necessidades também suprindo. Assim, Senhor, o Teu trabalho aqui no Alentejo, em Portugal, ao redor do mundo, que os Teus filhos estão reunidos, Senhor, pregando a Tua palavra, que nesse dia almas possam chegar aos Teus pés e os Teus filhos possam ser edificados com a Tua palavra. Nesse sentido, Senhor, nós aqui pedimos desde já pelo pastor Janda, que vai nos trazer a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor possa usar o Teu servo grandemente, Senhor, e também a mim, com o nosso irmão Tanguy, ali com os adolescentes, a irmã Eliane com as crianças. Ó Senhor, tudo isso sendo feito para que o Teu povo possa ser edificado, que cada um possa sair daqui mesmo dizendo, certamente o Senhor esteve em nosso meio. A verdade é, Senhor, que o Senhor sempre está conosco em todo o tempo. O Senhor mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até os confins dos séculos. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Seja com cada um de nós, seja com esse culto. Glorifica, Senhor, o Teu santo e bendito nome. É isso que nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Muito obrigado. É bom ver cada um dos irmãos de novo na casa do Senhor. É bom ver de volta aí a Mariana, Felipe, o grande Daniel e a Sara. Graças a Deus fizeram a viagem na paz do Senhor, puderam rever os seus familiares, né? Foi muito bom ao chegar, muito triste ao sair, né? Porque, poxa, papai ficou, mamãe. Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus que os irmãos puderam ir lá e puderam ver os seus familiares, né? Continue a orar também pelo Jorge, a Maria, a Bia, né? Lá o Jorge assim na Romênia, a Maria assim vai, na Ucrânia volta. Oro por eles lá, né? Para que Deus possa estar providenciando até um trabalho assim para o Jorge e assim eles poderem mesmo serem abençoados, né? Pelo Senhor ali. As notícias, irmãos, nós temos e já é comum para os amados irmãos, mas para alguém que nos assiste assim através da internet, né? Os nossos trabalhos aqui
Nós temos todos os domingos pela manhã, assim começando às 11 horas, e também à tarde às 17 horas. Nesses cultos, nós sempre estamos estudando 2 livros, né? Um pela manhã, outro pela tarde. Então, agora pela manhã, o pastor Janda está dando continuidade à exposição no livro de Atos. E à tarde eu estou dando a exposição de 1 João. E assim revezamos. No próximo domingo, então, fica eu pela manhã, dando 1 Coríntios aos irmãos, e o pastor Jander, Gênesis à tarde. Desta forma, os irmãos têm 4 livros das Sagradas Escrituras para estudar. Isso assim nos domingos, né? Nas terças-feiras, irmãos, nós temos um estudo assim de doutrina, especialmente para os irmãos que querem ser membros da igreja. Então, eles já estão assistindo esses cultos, já estão sabendo o que nós acreditamos, não é? Para quando for em janeiro, né, assim, tivermos a reunião anual, eles decidirem, queremos ser membros ou não. Mas pelo menos já vão saber o que nós aqui acreditamos. Mas esse estudo também na terça é para qualquer um dos irmãos que queiram chegar, porque é um estudo de doutrina. Entramos agora no sola fide, né? Somente a fé, somos salvos somente pela fé. Já estudamos sola escritura e neste estudo os irmãos podem chegar, podem perguntar. Nós temos dois irmãos ou 2 alunos à distância, né? Os irmãos Uris e Alim, eles continuam conosco, né? O filho do nosso irmão Tanguy, eles continuam conosco nas terças-feiras online, né? Então, eles não querem perder o estudo, então por isso também na terça-feira nós temos ali o computador, fazemos uma videoconferência com eles e eles nos acompanham de lá da Bélgica, né? E tem sido bom a comunhão assim com eles, eles estão assim bem animados, felizes, né? Criamos um grupo, né, para a gente se comunicar e também passar devocionais assim cada manhã. Graças a Deus, irmãos, as coisas estão indo, né? Nós sentimos mesmo que o Senhor Deus tem assim abençoado. Na quarta-feira temos o culto ali em Cuba e estamos lá fazendo a exposição no livro de Apocalipse, né? Estamos ali no capítulo 2, iniciamos no capítulo 2. Estou tentando dar para os irmãos em parágrafo. Então nós vimos na quarta-feira passada a igreja em Éfeso, falando ali no capítulo 2. E agora, essa quarta-feira, se Deus permitir, vamos entrar na igreja de Esmirna. Então, tem sido bom, temos aprendido. E posso dizer aos irmãos que nós, tanto o pastor Jander como eu, temos que estudar uma farmácia para dar uma pílulazinha, né? Então, aprendemos muito com isso. Para mim, por exemplo, o pastor Jander tem também dito, na quinta-feira o pastor Jander está dando aqui uma meditação antes da oração. E, irmãos, olha, temos crescido muito assim com esses estudos, né? Graças a Deus. As crianças, se Deus quiser, vão retornar aos seus estudos em setembro, e aí vai ser quando o pastor Janda, né, a irmã Rebeca estão planeando também para o retorno dos descobridores, né, da Bíblia para começar, isso assim no sábado. Mas quando for a altura, o pastor Janda vai anunciar assim para as crianças. Então, só não esquecendo, na quinta-feira também saio aí de casa às 1h30 para ir lá para a Serpa, visitar ali no lar. E temos sentido, irmãos, nessas últimas 3 semanas, a irmã Augusta assim, bem baixo, sabe? E ela não tem, dessa vez ela estava assim, até com o olho, abria os olhos, mas voltava de novo. E enquanto estava lá visitando, a Gabriela, sua filha, chegou, conversamos um pouco sobre a situação, né? Ela tem chorado de ver a mãe nessa situação, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Davi disse que os dias dele tinham sido contados, né, do início ao fim, antes de qualquer um deles existirem. Então Deus é soberano,
nós só vamos partir dessa terra quando o Senhor quiser. É por isso que o nosso pastor, ele tinha o costume de dizer na igreja o seguinte: eu sou imortal até eu completar os meus dias nessa terra. Ou seja, nada eu conseguia matar até aquele dia, quando o Senhor mesmo permitiu. E fique tranquilo, o amado irmão, a irmã, fiquemos tranquilos, porque você não vai partir antes do tempo. Vai partir mesmo no tempo que o Senhor mesmo assim quiser. Ele que é o dono da vida, irmãos. Às vezes a gente diz e assim: olha, por que ele já não parte? Olha, está nessa situação, numa cama, né? Mas vamos, né? Nós vamos um dia estar com o Senhor Jesus Cristo, que é incomparavelmente melhor. A irmã Aninha sempre está bem disposta, né? Geralmente agora ela está ali na cama, mas está bem alerta assim, né? E lá também canto com ela, leio as escrituras, oro, assim, e ela acompanha os cânticos, né? A irmã Aninha acompanha os cânticos, é muito bom, ficou ali na mente, irmãos. Ela pode não lembrar quem é o pastor, lembrar quem foi Jacinto, assim, mas ela lembra dos cânticos que eram cantados. Isso é muito bom, por isso é bom nós cantarmos hinos assim de louvor a Deus. Então esses são os trabalhos aqui, que o Senhor Deus possa mesmo abençoar. Não esquecendo, quinta-feira, o culto de oração às 8 horas, né? Os irmãos que puderem chegar, é bom chegarmos aqui, reunirmos, orarmos uns pelos outros e assim fortificarmos cada vez mais. Vamos continuar, irmãos, louvando ao Senhor. E aí, já que temos aí a volta do nosso Daniel, vamos cantar, enquanto vamos fazer o recolhimento da oferta, que é voluntário. Vamos cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos nos colocar de pé enquanto cantamos esse cântico, e o nosso Daniel faz aí para nós o ofertório. Daniel. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Homens, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó céu, eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Viverá me levar ao céu, onde vou para sempre morar. Luz na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma oração. O horário já está avançado. Então vou pedir ao nosso irmão Tanguy que faça uma oração, agradecendo pelo ofertório e também já orando assim pela escola dominical, pastor Jander e Eliane, e nós ali em cima nos adolescentes. Então depois da oração a gente já se divide para as salas, irmão Tanguy. Senhor Deus, obrigado pelo preço que você pagou para nós. Obrigado pelo amor que você mostrou, por mostrar cada dia no mundo. Obrigado que nós podemos dar uma oferta, nós podemos mostrar que nós damos toda a honra que precisa, que você está nosso Senhor, nosso Salvador, nosso tudo. Obrigado, Deus. Nós não podemos pagar todas as coisas. Nós não temos essa possibilidade, mas nós podemos mostrar que nos amamos e que nos respeitamos, que você tudo para nós, esta toda graça. Amém. Podemos assentar, irmãos. Vamos para as salas, né? Pastor Jânio. Bem, bom dia, irmãos. Valério? Se tiver escuro atrás, vou pedir para o Felipe, se puder, Felipe, se tiver muito escuro aí atrás, tá tudo bem? Ou tá escuro? Tá escuro? Tá bom? Então, tudo bem. Se tiver escuro, só é ligar as duas do centro ali atrás, tá bem? Irmãos, uma gratidão estar mesmo mais um domingo, começando a semana na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 4, versículo 23. Atos 4, 23. Vamos dar continuidade ao estudo. Graças a Deus conseguimos sair daquele trecho inicial e agora vamos dar sequência a exposição da palavra do Senhor. Então, Atos 4, 23 em diante. Conseguiu, Danilo? Só um minuto. Então, só esperar aqui, colocar na... Acho que tem que apertar ESC. ESC. Tem que clicar em ESC. Tem que clicar em ESC. Isso, muito bem. Então diz assim a palavra do Senhor em Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há,
que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém? Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai, graças te damos mais uma vez por esse dia. Te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor venha mesmo falar conosco, incomodar-nos mesmo, falar aos nossos corações, Senhor. Usa mesmo aqui a tua palavra para vir de encontro mesmo, nos confrontar, Senhor. Não nos deixa ficarmos no mesmo lugar espiritualmente falando, mas nos anima mesmo, nos encoraja através da tua palavra. Teu Santo Espírito possa ser o nosso professor, seu intérprete. Me livra do erro, qualquer heresia, Senhor, que Satanás possa querer colocar aqui, que eu mesmo venha querer incutir, mas que a tua palavra possa ser mesmo explanada de forma correta. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, eu não vou repetir tudo que nós já falamos, mas uma breve recapitulação. Estamos naquela passagem da cura daquele coxo que estava ali na porta do templo. E aí, quando Pedro e João estavam se dirigindo para a oração das 3 da tarde, aquele coxo, pediu deles ali uma oferta, algum dinheiro, mas aí Pedro disse: olha para nós, não temos qualquer tipo de riqueza, não temos dinheiro para te dar, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem mesmo foi curado na hora e louvou a Deus, entrou no templo cantando, pulando, se apegou a Pedro e João. E as pessoas que estavam ali vendo tudo isso acontecendo ficaram admiradas. E chamou a atenção dos sacerdotes ali do templo, que prenderam Pedro e João e levaram para ser interrogados. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão falando no nome desse Nazareno que foi crucificado? E aí disseram: olha, parou, brinco com a Mariana, parou. Parou com essa divulgação, com essa testificação. Não fale mais no nome desse Nazareno. E aí nós tivemos uma série de pregações, de exposições sobre obediência a Deus. E aí Pedro falou: olha, julgai se é justo. Ouvir primeiro a vocês do que ouvir a Deus. É justo obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E aí nós vimos vários exemplos de obediência a Deus, ao invés de obediência à lei dos homens. Mais uma vez eu repito, está gravado aqui, para não ficar algo mal explicado. Não estou incentivando a desobediência às leis humanas, ao governo, aos municípios, enfim. Cada um foi posto para colocar ordem nas coisas. E, inclusive, a palavra de Deus nos diz que essas autoridades foram constituídas por Deus. O meu dever é orar, obedecer às leis que foram impostas a nós como cidadãos. E mais,
não somos apenas cidadãos de Beja, por exemplo, né? Nós não apenas vivemos nessa cidade. Nossa obrigação agora é muito maior porque somos também co-cidadãos do céu. E aí devemos também dar bom testemunho obedecendo às autoridades. Mas aí existe aquele limite. Até quando eu obedeço às autoridades, né, constituídas por Deus, não só mesmo as autoridades públicas, mas temos também as autoridades no trabalho, nossos chefes, nossos patrões, amigos que muitas vezes queremos obedecer, parentes, pais, mães, né, amigos, irmãos. Até quando vai essa obediência, essa vontade de querer agradar? Até a não infringir a lei de Deus. Quando ultrapassa esta linha, né, aí quem é a minha autoridade maior? É a Bíblia, a palavra de Deus. É a ela que nós devemos obediência total, né? E fique tranquilo, né? Deus não vai pedir nada além daquilo que Ele já fala na sua palavra. Não vai pedir para você matar ninguém, roubar ninguém, não. Fique tranquilo, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. E Deus retribui. Pode você não entender aquilo que está passando, mesmo obedecendo a Deus, pode estar sofrendo consequências. Pode sofrer, por exemplo, uma demissão, pode sofrer pressão, né, da família, pressão no trabalho, pode sofrer prisão até do Estado, né? Pode sofrer prisão, morte inclusive. Você e eu estamos dispostos a isto? E aí nós estamos dando continuidade, as autoridades ali judaicas soltaram Pedro e João, e aí é bem onde começamos a fazer aqui nossa leitura. Então vem aqui o versículo 23. Então eles foram soltos, sendo ameaçados de, olha, parem com isso, parem de falar no nome de Jesus, porque senão vocês vão sofrer consequências. E aí vem aqui o versículo 23. Vamos ler então? Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Irmãos, a ação dos discípulos ao serem soltos, veja, eles foram os primeiros a sofrerem essa retaliação das autoridades judaicas. Veja, a igreja não começou sendo perseguida por Roma. Você pode até ter uma ideia assim, olha, Roma, o Nero começou a perseguir a igreja, os imperadores romanos assolaram a igreja. É verdade, mas a perseguição se iniciou a partir dos próprios judeus, a partir dos próprios religiosos. E aí, quando foram soltos, Pedro e João foram os primeiros a ter essa experiência de sofrer cárcere. Qual foi a ação deles? Foi ir com os seus amigos? Foi ter com a família? Foi ter e comemorar a soltura? Eles foram, se alegrar para... Olha, vamos viajar porque a gente sofreu muita pressão, não é verdade? Minha cabeça está cheia, estou cheio de ansiedade aqui, eu preciso espairecer a cabeça. Não. A ação deles foi o quê? Foi direto ir ter com os irmãos. E aí até nisso nós podemos tirar algum proveito, né? Nessas pequenas palavras, nessas curtas e poucas palavras que nós vimos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles foram direto com os irmãos da igreja para relatar aquilo que tinha acontecido com eles. E aí nós podemos olhar para nós e vermos que, geralmente nos momentos difíceis, onde a nossa fé é provada, é colocado praticamente em xeque-mate, quando nós somos mesmo assolados, somos perseguidos, sofremos mesmo tribulações, temos angústia. Qual é a nossa primeira ação? O que nós fazemos? O que eu e você fazemos? O que geralmente acontece é eu, irmos procurar pessoas mais chegadas. Geralmente são amigos. Geralmente, por exemplo, são os pais, são irmãos da família,
Hoje em dia tem muito, né? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra. E a pessoa vai lá para contar porque está sofrendo algum tipo de problema, alguma pressão. E o exemplo desses irmãos aqui foi o quê? Foi ter com a igreja, foi ter que ir com os irmãos. E não foi para falar fofoca, não. Eles acabaram de ser pressionados. Acabaram de sofrer mesmo uma prisão. Eu acho que Pedro e João nunca antes haviam sido presos. Nós não temos nenhum relato no Evangelho, mas acho difícil terem sido presos. E agora a primeira experiência de prisão, eles foram contar com quem? Com os irmãos da igreja, irmãos. É uma lição para nós porque, veja, nós fazemos parte da família, do corpo de Cristo. Se eu não posso contar com você, se você não pode contar comigo, nós vamos contar com quem? Com quem? Com o mundo? É com ele que você vai contar? Olha, essa é algo que acontece rotineiramente, irmãos. Rotineiramente. Você vai com algum amigo, você que eu diga? Nós, né? Nós vamos geralmente com algum amigo. O problema não é eu ir com um amigo, com outra pessoa. O problema é que essa pessoa que você e eu estamos indo contar os nossos causos, ela pode ser uma pessoa ímpia e lhe dar maus conselhos. Salmo 1:1. O que ela diz? Bem-aventurado o homem... Pode botar, Danilo. Bem-aventurado, Salmo 1:1. É bem conhecido, mas vamos todos ler. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Conseguiu colocar? Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a metade de um homem bem-aventurado, porque para ele ser totalmente bem-aventurado, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E aí ele vai comparar esse homem bem-aventurado como uma árvore frutífera que está bem enraizada, perto de uma torrente, dá frutos. Mas aí lá no versículo 5 de Salmo 1 vai dizer: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque eles não têm a palavra de Deus em seu coração, na sua mente. Como é que ele vai dar um conselho bom? Tem um exemplo, aconteceu isso numa igreja. Uma irmã estava passando com um problema conjugal muito sério e ela procurou um psicólogo. Eu não tenho nada, né, contra a profissão das pessoas, mas uma pessoa ímpia que aconselhou ela a se divorciar. E o casal era crente. O casal era crente. Se dizia, pelo menos, né? Crentes. Foi tirar conselhos com uma pessoa ímpia, que se diz, né, uma profissional. Olha qual foi o conselho. Olha, seja feliz. Se separa. Por que você está presa a esse homem, né? Vá ser feliz. Viva a sua vida, ele vive a dele. Vá ser feliz. É um conselho bíblico? Pelo contrário, irmãos. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E a pessoa foi dar ouvidos e sofreu muitos problemas até tentar resolver. Não procurou o pastor, não procurou os irmãos para ter um bom conselho, foi se aconselhar com o mundo e só foi ladeira abaixo. Os problemas se agravaram. Esse é um detalhe. Tem um outro detalhe, irmãos. Olhando agora para dentro da igreja, nós temos irmãos sábios e aptos para aconselhar e instruir? Fazendo uma autoanálise, se uma pessoa chegar até você, você é apto para dar um bom conselho?
para você instruir conforme a palavra, esquece os teus ideais, esquece a tua cosmovisão, a tua criação. Quando nós dizemos aconselhar, instruir, dar bons conselhos, é conforme a palavra de Deus. Não é como essa psicóloga, essa profissional disse, não, separa, seja feliz. Não. A Bíblia está cheio de conselhos para o casal, para um casal cristão. Está cheio. Mas você é uma pessoa apta para ter essa função de aconselhamento, instrução, acolhimento? Eu estou apto para fazer isto? E vou além. Eu dou exemplo, como na minha vida pessoal. Se eu chegar até você, eu não sei da vida particular dos irmãos aqui, mas fazendo autoanálise, eu sou um hipócrita dando bons conselhos, ou eu tenho uma vida condizente que eu tenho autoridade para dizer o que eu vou falar? Essa é uma grande questão, irmãos. Porque na igreja também tem muitas pessoas que ficam, por exemplo, arrotando, regras, bons costumes, mas no fundo, são hipócritas. Não tem uma vida que tem autoridade para dar um conselho. Para uma menina, por exemplo, olha, não vá se relacionar com uma pessoa descrente. Menino, não vá mesmo ficar bebendo bebida alcoólica, porque você pode se tornar um alcoólatra. Cuidado com as drogas. E no fundo nós temos várias coisas, Pastores até que estão pregando e no fundo tem adultério. E vai pregar, vai aconselhar de que forma? Com que exemplo? E aí, irmãos, isto é uma coisa que nós devemos parar para pensar. Pedro e João tiveram a melhor das ações. Foi ter aonde? Com os irmãos da igreja. E muito provavelmente esses irmãos da igreja, onde estavam os apóstolos e aquelas quase 8.000 pessoas que já estavam convertidas, puderam acolher, abraçar. E aí tem aquele versículo que nós dizemos, olha, o que nós devemos fazer como cristãos? Nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Estamos fazendo isso, irmãos? Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Mal você fala aqui na igreja, Você tem um momento de, como vai? Tudo bem? Tá bem. E vai embora. Não temos aquele laço de afeto, aquele laço de amor que a pessoa pode chegar e, eu conto contigo. E pode contar comigo também, Uma via de mão dupla. Então fica a pergunta, a quem eu recorro em momentos difíceis? Eu estou habilitado para ser um bom conselheiro, conforme as Escrituras? Eu estou aberto para as demandas dos outros irmãos? Eu choro com os que choram, me alegro com os que se alegram? Eu tenho o temor de Deus para acolher com sabedoria e edificar os meus irmãos com as minhas palavras e atitudes? E não menos importante, como eu falei, eu tenho uma vida de testemunho a ponto de dar conselhos? Ou no final eu sou um tremendo de um hipócrita? Tem umas pessoas que falam assim, não, mas eu não gosto muito porque eu não sei aconselhar, Não, eu não sou um bom exemplo, eu não posso dizer. Meus irmãos, aí você está indo contra as Escrituras novamente. No aniversário da igreja, nós vimos ali a passagem de 2 Tessalonicenses, que é dever da igreja consolar, exortar, instruir uns aos outros, não só o pastor. Se você não está fazendo isto, tem algum problema. Pode ser pecado, pode ser falta de comunhão com Deus, pode ser uma série de coisas. Você pode estar com problema também.
Então, a ordem para nós é: instruímos e aconselhamos uns aos outros, estejamos abertos às demandas da igreja, assim como Pedro e João procuraram a igreja. E o versículo continua: e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E a razão, nós acabamos de ler, é claro, a razão para procurar os irmãos da igreja, aquela igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos, não foi para fazer fofocas, não foi para causar intrigas, não foi para causar nenhuma divisão, mas foi para quê? Foi para contar aquilo que estava acontecendo, aquilo que aconteceu com eles. Talvez Pedro e João estivessem com temor, estavam receosos, estavam fracos, precisando de irmãos que pudessem fortalecer eles ali, encorajar. Irmãos, tem de bom ânimo, é isso mesmo, olha, estamos com você, vamos chorar aqui. Vocês ficaram nervosos, preocupados, irmãos, sabemos como é isso. Enfim, isso mostra esse sentimento de unidade, irmãos. Isso nos mostra esse sentimento de unidade. Veja, a expressão aqui traduzida para o português, procuraram os irmãos, se você for olhar no original, no texto original, essa expressão quer dizer, foram procurar a sua própria companhia, ou ao seu próprio povo. Não tem um ditado que aves... aves da mesma pena, não... Aves que não têm as mesmas penas não voam juntos. É isso? Mais ou menos isso o ditado, Não tem aqui não, Mas lá no Brasil nós temos Aparecida, não tenho... Mas lá é basicamente isso. Aves que não têm as mesmas penas não voam juntos, Aqui está dizendo que Pedro e João foram procurar o seu próprio povo. O termo original vai dizer, foram procurar os da sua própria companhia. Eles estavam fechados, irmãos. Tem aquela expressão, olha, estou fechado e não abro. Eles foram procurar os deles. Aqueles irmãos estavam juntos. Como é bom, irmão, chegar entre os seus companheiros, respirar o ar que lhes era próprio, Olha, estou em casa, eu me sinto bem, eu estou acolhido, eu estou aqui com meus irmãos, eu me sinto afagado, abraçado, me sinto bem. E aí a outra pergunta que eu faço para os irmãos: é esse o sentimento que você tem quando chega aqui na igreja? Porque é o sentimento que deveria ter. O sentimento que, ufa, estou em casa. Como é bom estar na casa de Deus, não só pelo meu Deus, principalmente por Ele, mas por meio dele eu tenho esses irmãos maravilhosos. Eu tenho onde chegar e eu me sentir bem, Estou com o meu povo. Temos ucranianos, romenos, da África, da Guiné-Bissau, do Brasil, Estados Unidos. Mas, mesmo assim, como é bom estar no meio do povo de Deus. Onde eu posso ser mesmo consolado, acolhido, principalmente pela palavra. Você se sente assim, irmão? Ou é mais prazeroso estar lá no mundo? É mais prazeroso estar no domingo do Senhor, de forma contínua, estar na praia, ir ao shopping, ir para Lisboa, para o Algarve. Eu estou vendo aqui a Mariana e o Felipe, estavam na Romênia passeando, de férias, não estou falando disso. Mas muitas vezes de forma contínua, trocamos. É mais prazeroso estar com os amigos. É mais prazeroso estar no trabalho. É mais prazeroso estar viajando de férias do que estar na casa do Senhor. Isso é uma vergonha, irmãos. Porque é totalmente contra aquilo que a igreja primitiva era. Aqueles irmãos estavam todo santo dia, unidos para orar, para estudar as Escrituras, para partir o pão, para estar em comunhão. Você tem esse prazer?
Ou a palavra de Deus mente quando Davi diz: olha, é melhor estar na tua casa do que ter 1000 dias fora dele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma tem sede de estar na tua presença com os irmãos. Companheiro sou dos que te temem. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso, afirmar uma coisa dessa, irmãos? Se você ainda não experimentou esta sensação de estar com os seus, você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que está perdendo. Eu posso afirmar, irmãos, olha, eu completei 1 ano em abril aqui na igreja com vocês. Mas eu tenho muito prazer de estar com vocês. Eu afirmo isto perante o Senhor. Eu me sinto em casa aqui com cada irmão. Vocês são a minha família. Eu me deleito estando aqui junto com vocês, conversando, trocando experiência, indo na casa dos irmãos quando convidam, também chamando, né? Infelizmente, a gente gosta muito de receber, gostamos muito de chamar irmãos para estarem conosco. Desde lá do Brasil, a gente sempre gostava de chamar. Por causa do Josué, a gente sente essa dificuldade. Mas vai chegar o seu dia, né? Mas amamos, irmãos, estar juntos, porque essa é a família de Deus. Esse é o povo que para sempre vai estar no céu. Pense nisso. Você e eu estaremos para sempre com o Senhor unidos. E você agora não gosta, né, do fulano, do cicrano? Não suporto. Versículo 24. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí mais uma vez nós podemos dizer, né? Primeiras 2 palavras: ouvindo isto. Mais uma vez faço a pergunta: você está apto para ouvir as demandas do teu irmão? Ou não te interessa? Não se importa. Não, o problema é dele. Num bom português, ele que se lasque para lá. Já basta os meus problemas. E ainda vem com mais problema? A igreja deve estar aberta, os ouvidos atentos para ouvir. Ouvindo isto, unânimes. Eu não vou repetir, irmãos, porque nós já tratamos muito sobre essa palavra unânimes, lá em Atos 2. Mas, mais uma vez, é repetido aqui em Atos dos Apóstolos o modelo, a forma como esses irmãos da igreja se comportavam. Como? De forma unida, unânimes. Era como uma igreja de 8.000 pessoas, mas com um só pensamento, um só coração, um só desejo. Unânimes, é isso que quer dizer unânimes. Muitas pessoas, imagina, irmãos, uma casa com 4, 3, 2, um casal já tem problema de afinidade, né? De convivência. Imagina 8.000, todo dia juntos. E a palavra de Deus afirmar que estavam unânimes, com um só objetivo, um só propósito. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai falar um pouco também sobre isso. O que é ser crente, irmãos? O que é ser uma comunidade, uma igreja verdadeira? Filipenses 2:1 diz assim, Filipenses 2:1: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, em outras palavras, são crentes? São verdadeiramente regenerados? São eleitos do Senhor? Porque só esses eleitos, só regenerados, vai ter tudo isto: exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Só o eleito vai poder praticar isto.
Só um eleito, só um regenerado, um verdadeiro crente. Se há isto, qual vai ser o pedido de Paulo então? Versículo 2: completai a minha alegria, de modo que façais o quê? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, isso aqui é muito difícil de nós mesmos. É muito difícil, para não dizer impossível. Para não dizer impossível. Tenhais o mesmo amor, penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, irmãos. É muito difícil isso aqui de nós mesmos, mas é possível para o regenerado. Por quê? Nós estamos unidos. Por quê, irmãos? Pelo nosso amor? Estamos unidos pelo nosso pensamento? Não. Pelo Espírito Santo, que é o mesmo que está em você, é o mesmo que está em mim. É o próprio Deus que compartilhamos através do Espírito Santo. Através dele, agora sim nós podemos ter o mesmo pensamento. Podemos ter o amor uns para com os outros. Podemos estar unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. E aí vem o versículo 3. Na prática, o que isto vai dar? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, as minhas atitudes não vão ser egoístas. As minhas atitudes não vão me levar a ser uma pessoa, individualista. Não, só deixa o outro para lá. Os outros, vão para lá. Eu vou para a casa de Deus, oro, adoro, canto, ouço a palavra, vou embora para casa e acabou-se. A igreja para mim acabou na semana, agora só vou no próximo domingo. É esse o exemplo que nós temos, irmãos, da igreja primitiva? Não é. Pastor, mas é porque hoje a gente trabalha, hoje nós temos compromissos. É verdade, irmãos, é verdade. Mas é isso que vai nos limitar? Seja sincero, você vai falar para Deus isso? Pastor, Senhor Deus, no juízo. Senhor, não deu para exercer a comunhão, o amor, porque eu trabalhava muito. Aí chegava cansado em casa, não tinha tempo nem para minha família direito, ainda mais para a igreja. Você vai estar reunido com esses irmãos na eternidade. Qual é a desculpa que eu e você vamos dar? Eu me esquecia dos cultos. Eu me esqueci do irmão. Irmãos, eu não estou falando isso aqui acusando ninguém. Eu estou falando de mim porque eu sou muito falho nisto. Eu faço uma autoanálise, pode ter certeza. Antes de pregar aqui, eu penso, eu sou muito falho nisso. Eu preciso me importar mais com os irmãos. Preciso estar aberto às demandas. Eu preciso não apenas fazer aquilo que já é da minha função na igreja, pastorear. Preciso ir além. E eu estou encorajando também os irmãos a fazer a mesma coisa. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Eu vou fazer isto, eu vou ajudar o fulano, mas eu quero que os irmãos saibam que eu estou dando uma cesta básica, eu estou dando uma roupa para ele, eu estou ajudando a comunidade ali, os meus vizinhos. Não é com esse pensamento, mas é por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, o que não é fácil. Eu vou considerar a Mariana superior a mim? Vou considerar o Danilo superior a mim mesmo? Jesus deu exemplo, irmãos. Ali na última ceia, o que Jesus fez? Pegou uma toalha, pegou uma bacia de água, foi lavando os pés de cada um. Servir. Você quer ser o maior? As Escrituras dizem que para você ser o maior, você tem que ser o quê? O menor.
superiores a si mesmo. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Enfim, aí nós vamos... Então, o tempo já está passando. E aí levantaram, voltando para Atos, capítulo 4, continuidade do versículo, diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram... A reação da igreja, mais uma vez, estou repetindo, não foi deixar de lado, não foi fazer fofoca, não foi fazer intriga, não foi receber aqui, olha, Pedro e João contaram, ei, tu nem sabe o que Pedro e João falou. Não, irmãos, a ação da igreja foi fazer o quê? Levantar um clamor, foi orar a Deus. Foi a ação certa naquele momento. Orar a Deus. Orar a Deus. E veja, o início da perseguição da igreja teve uma resposta. Qual foi a resposta? Uma reunião de oração. Uma reunião de oração. Agora eu te pergunto, você tem os seus problemas, qual é a ação que você tem? Mais uma vez, eu já dei exemplo aqui, irmãos, vou contar de novo a história. Apesar de ser engraçada, mas é uma verdade. Tinha um colega no seminário, estava, paquerando, querendo namorar uma garota. Fez de tudo, levou para comer um lanche, deu presente e tal. Aí a menina recebeu tudo e não quis nada com ele. Aí a gente conversando e tal, e falou, agora o jeito é orar, Mas, criatura, tu vai namorar com alguém, agora que tu vai orar, agora que tu vai pedir a direção de Deus, uma coisa séria dessa, é um relacionamento a dois, e agora que você vai orar. É isso que eu e você fazemos, irmãos. Nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas forças. Queremos tomar conselhos com outras pessoas e não buscamos a Deus em primeiro lugar. Qual foi a ação? Oração. Oração. Aí você pode dizer, não, pastor, mas em casa eu oro. Irmãos, nós já estamos no 4º capítulo de Atos e você ainda não compreendeu o que é o poder de uma oração da igreja, da comunidade. A comunidade está reunida em oração. É importante você orar em casa. Na verdade, é o teu dever. Você não faz mais do que sua obrigação você orar em casa, falar com Deus. Orai sem cessar, em tudo dai graças. É teu dever orar. Mas orar em comunidade, você ter um momento junto com a igreja em oração, você ainda não entendeu a diferença? O que é que a igreja de Beja está perdendo, tendo isto em falta? É uma grande diferença, irmãos. E nós vamos ver no final dessa oração que eles tiveram uma resposta, quase que na hora. Na hora tiveram mesmo ali a resposta vinda de Deus. Quantos exemplos, irmãos, de orações que nós temos, igrejas em oração, que milagres aconteceram. Respostas de orações foram atendidas por Deus. E eu não estou dizendo que quando a igreja ora, a coisa acontece. Não estou falando isso. Mas é especial o momento que a igreja está unida, unânime, em oração, reunida. Irmãos, nós negligenciamos isto, o poder da oração em conjunto. Mais uma vez eu repito e digo, não é que a igreja vai orar e a coisa vai acontecer como a igreja quer. A igreja pode orar e o irmão pode falecer. E aí? Pode acontecer. Mas a igreja estando unida, irmãos, ali o Senhor ordena as bênçãos. Oh, como é bom e agradável viverem o quê? Unidos. Viverem nos domingos, os irmãos. Viverem unidos, irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre.
Se você está doente, irmão, se você trabalha, não estou falando disto, né? Às vezes somos impedidos de estarem na casa do Senhor. Mas pesa a sua cabeça. Eu e você estamos negligenciando o culto de oração. Eu poderia estar, mas não estou. O que isto é, irmãos? Isso é pecado. Isso é pecado. A importância da oração. A igreja é a comunidade que se volta para Deus quando é apertada. E aí eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Quem aqui está sem problema? Quem é aqui que está tudo bem na sua vida? Quem aqui não precisa de Deus? Quantos aqui participam de cultos de oração? Eu sei que tem irmãos que moram longe, irmãos. Eu não levo esta palavra para você, né? A gente sabe ali, tem os irmãos que moram longe, tem o irmão Tanguy, a irmã que mora mesmo ali, é escuro, perigoso a estrada, tem a idade. Não estou falando disso, mas falando com você que pode estar presente, que te impede. Jesus mesmo falou em João capítulo 15: vós não podeis fazer nada sem mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas veja, sem mim nada podeis fazer. E nada não está falando de coisas espirituais não só, irmãos. É nada, nada é nada. E aí nós chegamos no ponto da oração. Infelizmente não vai dar o tempo, mas chegamos nessa oração tão bela. Uma oração curta, irmãos. Mas para vocês que anotam, né, eu vejo os irmãos anotando, eu separei aqui em 5 partes essa oração. A primeira parte, proclamação da soberania de Deus. Proclamação da soberania de Deus. A segunda parte, profecia das Escrituras, embasamento bíblico. Terceiro, panorama dos fatos. Quarto, propósito divino. Quinto, pedidos ao Senhor. Vou repetir. Primeiro, proclamação da soberania de Deus. Atos 4, 24. Profecia das Escrituras, embasamento bíblico. Atos 4, 25 e 26. Panorama dos fatos. Atos 4, 27. Propósito divino. Atos 4, 28. E por último, pedidos ao Senhor. Atos 4, 29 e 30. Vamos só ver esta primeira parte. Proclamação da soberania de Deus. Versículo 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse termo, tu, soberano Senhor, se você for olhar no grego, a igreja utilizou um termo chamado déspota. É usada essa palavra, déspota. Todo mundo sabe aqui o que é um déspota. É uma pessoa que é autoritária. Claro, é uma pessoa, um comandante, um líder político autoritário. Que a sua palavra é lei, é ordem. E essa é a palavra que a igreja utiliza. Tu, déspota, soberano Senhor, né? A igreja entendia quem era Deus, irmãos. Hoje pintam, né? Vou usar essa palavra, pintam, dizem, caracterizam Deus como um Deus de amor, como um Deus que é só paz e amor, como um Deus que é tudo de bom. Irmãos, você está tratando com um Deus, quem está vindo para estudo de Gênesis, um Deus que é todo poderoso, fez as coisas do nada, e as nomeou, dando função para elas. Você está orando. Tem uma famosa
lá no Brasil, que diz, o cara lá de cima, né? Com todo o respeito. Essa é para exemplificar. O cara lá de cima, o amigão, né? A igreja sabia com quem estava falando. Tu, soberano Senhor, que tem o controle, é o rei do universo, o seu trono está em cima do universo, tem o controle, faz como lhe apraz. Sua palavra é ordem, é lei. Quando ele diz, acontece. Quando ele nega, esquece, não acontece. A igreja estava apelando para este Deus, este Senhor, que também era o seu Salvador. E aí ele completa: que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse déspota que tem o controle de tudo, que é a autoridade máxima no universo todo. O que ele fez? Criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí eles se utilizam de uma frase que existe muito no Antigo Testamento. Eu vou pedir para o Danilo ser rápido colocando. Êxodo 20:11. Nós temos algo parecido. Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, fez os céus, a terra, o mar. Salmo 146:6 diz assim, Salmo 146:6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Mais uma, Neemias 9:6. Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adoram. Irmãos, a questão aqui é que a igreja está falando talvez algo óbvio para você e para mim. Nós sabemos que Deus é Deus, né? Deus é Deus. Deus é o Rei soberano sobre tudo e todos. Nós sabemos que quem é o Criador é Deus. Mas, irmãos, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, de perseguição, é necessário nós nos lembrarmos disto. Porque quando vem a angústia, a aflição, a tribulação, o que é mais fácil? É mais fácil você e eu nos desesperarmos. Nós puxarmos o nosso cabelo, nós gritarmos, nós ficarmos angustiados. Agora, o que vai acontecer? E a igreja está aqui, fazendo uma ação necessária na oração, apelando para quem é o seu Deus. Tu, soberano Senhor, eu estou orando ao Senhor que fez os céus, a terra e tudo quanto há. É a esse Deus que nós invocamos, é a Ele que nós apelamos, é a Ele que nós pedimos, é a Ele que nós suplicamos. Porque é necessário nós nos apegarmos, porque quando vem a hora má, a hora escura, a hora difícil, você vai se apegar a quem? Quando você está no hospital internado, é o teu dinheiro? O teu dinheiro vai te salvar em quê? Pode contratar o melhor médico, o melhor hospital. Quando chegar a tua hora, vai te salvar em quê? Quando o teu filho estiver ali no lamaçal de droga, do alcoolismo, teu dinheiro vai servir em quê? O teu trabalho vai servir em quê? Tua casa vai servir para quê? Para nada, irmãos. E é necessário. Eleva os meus olhos para os montes e dizer: é ao Senhor que eu clamo. É ao Rei dos Reis, é ao Senhor do Universo, que criou os céus e a terra. Ele fez tudo e tem poder para resolver a minha situação. É a Ele que eu clamo. É a Ele que eu me apego. É a Ele que eu sirvo. Eu estou repetindo
E aí eu encerro aqui. Estou repetindo essa música, sou feliz, se paz a mais doce me deres gozar. Se você for olhar a letra desse hino, irmãos, a história do escritor deste hino, o nome dele é Horatio Gates Spafford. Desculpa a pronúncia do inglês aqui, né? Mas esse senhor perdeu 4 filhas no naufrágio. Atravessando o oceano. Dos Estados Unidos, Nova York, para Inglaterra, se eu não estou enganado. Só a sua esposa sobreviveu e ela mandou uma carta para ele, dizendo, salva, porém só. A família viajou, só a mulher escapou com vida. E a mulher disse, né, mandou uma carta, né, simples, salva, porém só. Esse homem crente pegou rapidamente um navio, foi atravessando, e foi dito para ele, foi aqui que o navio da sua família se chocou com o outro. Foi quando ele entrou dentro da cabine do navio, em 1800 e quase 1900, e escreveu este hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sempre. É com Jesus que devemos nos apegar, irmãos. As coisas mais acontecem, estão acontecendo, vão acontecer. Mas nós temos um Deus que está longe lá no céu, mas está bem perto, aqui conosco. Perto, por meio da nossa comunidade, a nossa igreja. Tenha certeza que a paz Ele vai te dar, a felicidade, a alegria, só Ele pode dar. Se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém, irmãos? Pai querido, muito obrigado porque temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, que cuida dos seus filhos. Tem os olhos atentos à oração dos justos. Está sempre mesmo com os ouvidos abertos, atentos ao clamor dos teus filhos, Senhor. Pai Santo, somos tão falhos em não recorrer ao Senhor e não em comunidade, Senhor, com os nossos irmãos estarmos unidos em oração. Nos ajuda a ter esse sentimento, esta noção de dependência. Nos ajuda mesmo a querer sermos dependentes do Senhor. Nos ajuda a querermos ter esta união uns com os outros. Estarmos com os ouvidos abertos à demanda da nossa comunidade. A sempre mesmo abraçar o nosso irmão, edificar os nossos irmãos, instruir, exortar, enfim, Senhor, a termos uma vida de comunidade verdadeiramente que só o Teu Santo Espírito proporciona. Esteja conosco, nos abençoando, Senhor, nos dando a força para vencermos o mundo. Sabendo, Senhor, que temos um soberano Deus que criou os céus, a terra e tudo quanto há. Nos anima, Senhor, nos fortalece. O mundo é mau, os tempos estão se findando e só temos a Ti como nosso Deus para nos proteger, nos guiar e nos guardar. Esteja conosco, Senhor. Nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Até mais à tarde. 5 horas.